Olá, mulheres queridas. Nada melhor que começar a semana aprendendo a ser uma mulher controlada pelo espírito. E um dos grandes problemas no casamento é a comunicação. Nesse capítulo, o espírito nos ensina a ter uma comunicação adequada. Então, vamos lá? Quando falamos da arte da comunicação, não estamos nos referindo a uma pessoa excessivamente faladeira. Comunicar implica em ouvir, tanto quanto em falar. Uma prezada senhora era uma muito tagarela, disse-me certo dia, com muita seriedade. Não tenho a mínima dificuldade em me comunicar, mas a verdade é que ela estava redondamente enganada. O que ela realmente queria dizer era: não tenho dificuldade alguma para falar. Ela estava sempre falando. Seu marido nunca tinha chance de expressar seus pontos de vista. Ela sabia exatamente o que pensava, mas raramente escutava as ideias do marido. E ele era um grande homem. Imagino que ele devia ter à mente uma grande riqueza de pensamentos armazenados que simplesmente não podia expressar. A comunicação sempre tem que ter os dois lados. Ela implica em ouvir tanto quanto em falar. Um dos grandes problemas no relacionamento e no casamento hoje é justamente a falta de comunicação adequada. As mulheres precisam orar a Deus, pedir uma língua controlada pelo Espírito, para saber quando devem manter em silêncio e quando devem falar, e também como devem dizer aquilo que precisa ser dito. Neste ponto, eu gostaria de mencionar um fato que muitos homens têm me confiado. A maioria das mulheres não sabe com que facilidade suas observações podem influenciar a opinião do seu marido. Muitas vezes, uma breve palavra de queixa ou crítica ou uma observação negativa pode modificar os pensamentos de um homem. Certo pastor disse que nunca permitia que sua esposa fizesse qualquer tipo de comentário desfavorável com relação a qualquer membro da igreja, em sua presença, pois tal comentário às vezes influenciavam tanto a sua opinião a respeito daquela pessoa que ele não conseguia libertar-se disso. Além disso, a Bíblia tem conceitos bem claros a respeito do assunto. Tiago 4,11 vai dizer: Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julga a lei, não é observador da lei, sim juiz. Tem havido ocasiões em que eu descuidadosamente fiz comentário a respeito de uma pessoa com meu marido. Sem que eu soubesse, aquele comentário ficou gravado em sua mente. Mais tarde, viria a influenciá-lo na sua atitude com relação àquela pessoa, positiva ou negativamente. A mulher cheia do espírito deve guardar para si mesma suas ideias e observações, para que não traga juízo desnecessário sobre outra pessoa. Erramos quando louvamos a Deus no momento e no outro instante prejudicamos a reputação de alguém. Tiago 3,9 vai dizer: com a nossa boca nós bendizemos ao Senhor e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. O Espírito Santo pode controlar nossa língua para que a nossa comunicação seja sábia e temperada com amor. Tiago continua dizendo que dos sábios somente procede comentários e atos bons, e que se não nos gabarmos deles, seremos realmente sábios. Já descobri que em certas ocasiões é melhor eu falar com Deus a respeito de certas questões, depois deixar que Ele mesmo fale ao meu marido acerca delas. Existem algumas situações em que, quando tento interferir, só consigo piorar o problema. A mulher realmente cheia do Espírito Santo quererá ser totalmente submissa ao marido. A despeito das reivindicações da atual corrente pró-emancipação da mulher, qualquer conceito que diverge do desígnio de Deus para as mulheres está errado. Ser submissa não significa que a mulher é propriedade do marido, ou que possa ser manobrada por ele, mas sim que ele é o cabeça ou o gerente do casal. Um gerente sabe desenvolver e utilizar os dotes dos outros, e é isso que Deus quer que o marido faça com a sua esposa, que ele ajude a se desenvolver e atingir o ponto máximo do seu potencial. Ele supervisiona o lar como todo, mas coloca ela nos setores de maior responsabilidade que ela irá dirigir melhor. Uma mulher assim é verdadeiramente emancipada. A submissão é o desígnio de Deus para a mulher. O exemplo de Cristo nos ensina que a verdadeira submissão não é relutante, nem invada de queixas, nem resulta de uma autoridade imposta. Antes, é um ato de adoração, quando é uma atitude adotada por uma decisão livre, deliberada e voluntária dela para com seu marido. Efésios 5:21 vai dizer:
Mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Jesus era totalmente submisso ao Pai e desistiu de todos os direitos que possuía. Não perdeu sua identidade, pelo contrário, ele sabia exatamente quem era e com que objetivo se encontrava na terra. A submissão não é uma posição de inferioridade. O marido é o cabeça da mulher da mesma forma que o pai é o cabeça de Cristo. Deus determinou que o marido fosse o chefe, contudo, os dois têm que operar juntos, em equipe, completando-se um ao outro e não competindo entre si. Muitas mulheres agem com submissão, mas não têm uma atitude submissa. As mulheres às vezes pensam que é injusto que o homem sempre consiga o que quer na vida. O pensamento do mundo permite que a mulher defina seus direitos e trabalhe por eles, embora no fim venha perdê-los. Mas o princípio divino são humildade e submissão. Recentemente tive um encontro para tratar de negócios com uma mulher emancipada. Durante a conversa surgiram alguns comentários sobre o seu casamento. Por fim, ela saiu com esta frase: "Acho que você já percebeu que não gosto de ser parasita", disse ela. "A última coisa que quero é que meu marido tenha que me sustentar." E a seguir, sentindo que precisava explicar-se melhor, ela descreveu o estranho acordo que havia feito com o marido. O marido tinha um emprego e a sua própria conta bancária, e ela tinha sua posição e sua própria conta bancária. Ambos contribuíam com a mesma quantia para um fundo juntos, a fim de pagar as despesas da casa. Isto pode parecer maravilhoso à primeira vista, mas no fundo não passa de uma situação muito delicada que pode explodir a qualquer momento. Aconteceu que ela obtivera mais sucesso no trabalho do que ele nos negócios. Consequentemente, ela podia ter um carro muito mais superior do que o dele. Seu guarda-roupa era muito mais rico. No verão, ela iria gozar férias sozinha, porque ele não podia fazer a viagem que ela queria. Nossa conversa já estava quase encerrada quando ela finalmente disse o que eu já suponha. Perdi todo o respeito com o meu marido, por ele não haver obtido sucesso na vida. Se fosse permitido voltar ao calendário, alguns anos, eu me atrevo a dizer que poderíamos ver por que ele foi e se sentiu derrotado e se tornou improdutivo. Ela própria fez dele aquele homem imprestável e agora estava cansada dele. Estou certo de que ela definiria bem os seus direitos e se batera por ele, e nunca considerava a hipótese de os dois juntos se unirem e trabalharem em equipe para a edificação um do outro. Não foi difícil ver que este homem era fleumático e a mulher uma colérica emancipada. Mas, a despeito de suas diferenças individuais, os princípios divinos poderiam ter sido aplicados em sua vida com sucesso se ela tivesse estado disposta a se submeter ao seu marido. Agora ela é tão emancipada que os dois são pessoas solitárias que seguem pela vida sozinhos. A esposa que ama o marido realmente fará da felicidade dele o seu principal objetivo. Com tal motivação, os dois sairão lucrando no fim. Somente porque há conflitos e dificuldades, isso não significa que temos que nos retirar. O divórcio nem sempre é a solução ideal. Quando duas pessoas se unem com dois temperamentos diversos, é natural que haja divergência de opinião. Quanto mais fortes os temperamentos, mais fortes serão os conflitos. Será preciso que os dois cônjuges permitam que o Espírito Santo assuma o controle da sua vida para que eles vivam em paz e felizes. Temos tido a alegria de ver muitos casais chegarem a esta conclusão em seu relacionamento, após muitos conflitos e depois de conseguir que suas vidas e seu casamento fossem completamente restaurados com o auxílio do Espírito Santo. Muitos maridos têm sido conquistados para Cristo por causa da atitude de constante fidelidade da esposa para com ele. A mulher não deve tentar modificar o marido, ela precisa aprender a aceitá-lo exatamente como é. Alguns maridos se tornam muito exigentes e até impertinentes quando o Espírito Santo começa a convencê-los do pecado. Geralmente, este período é de muito sofrimento e provação para a família, principalmente para a esposa. Ela precisa da plenitude do Espírito Santo para permanecer firme e calma. É desígnio de Deus que a mulher se submeta ao marido, mesmo que ele não seja crente. O marido incrédulo tem uma grande necessidade de compreensão e companheirismo. Não tente competir com ele. Ele certamente não precisa de uma esposa murmuradora. Ele precisa ter ao seu lado uma mulher de atitude positiva e construtiva. Procure ver o que torna-o feliz.
e o que lhe causa sofrimento. Qual é a melhor maneira de reanimá-lo? Não converse sobre os problemas dele fora de casa e, acima de tudo, não fique constantemente falando de Deus para ele, mas antes fale dele para Deus. A mulher cujo marido não é crente deve ser a melhor dona de casa das redondezas. Ela deve cozinhar com o fito de agradar o marido. Seu trabalho de casa deve ser banhado em amor e oração. Alguns homens criticam muito a esposa crente. É dever dela fazer tudo o que puder para agradar o marido e fazê-lo que transmite uma mensagem sempre positiva. No entanto, mais importante do que ela faz é a atitude que ela tem. Ela deve ser agradável, uma pessoa de convívio muito agradável. Você precisa ser extremamente cautelosa em obedecer e respeitar seu marido. Existem alguns casos raros em que a esposa não pode submeter-se ou obedecer ao marido, e isto é quando ele lhe pede para fazer algo que é absolutamente contrário às Escrituras. Existem alguns exemplos disso: adultério, mentira, roubo. Muitas vezes, algumas mulheres argumentam que Deus mandou-as desobedecer o marido em determinada questão. Contudo, não apresentam um mandamento definido das Escrituras sobre o assunto. Você prega para ele? Será que você consegue entregar seu marido nas mãos de Deus e deixar as consequências das ações dele com o Pai Celestial? Você ensina seus filhos a respeitar o seu pai? Será que você trabalha tanto na igreja que acaba ficando fora de casa grande parte do tempo? Você o critica, é fria com ele? Talvez você precise confessar e pedir perdão ao seu marido pelas suas atitudes e atos errados. Já pensou na outra faceta da submissão? Muitas mulheres ficam irritadas quando se toca nesse assunto. Só conseguem pensar em seus direitos pisados. Será que nunca lhe ocorreu que Deus não lhe teria pedido para submeter-se ao seu marido, a menos que ele tivesse necessidade do seu respeito e admiração? Os homens mais frustrados que conhecemos não são os que fracassaram na carreira, nos estudos, mas sim aqueles cujas esposas não os respeitam, não se submetem a eles. Em muitos casos, o homem merece o respeito da esposa, mas ela é tão dominadora que se recusa a se submeter a ele, e ambos são um fracasso no casamento. Aceitar os planos do marido pode significar que a esposa tem a presença dele apenas uma parte do tempo por causa de sua profissão. Já conversei com esposas de militares, médicos, pastores, políticos, executivos. Todas dizem a mesma coisa. Meu marido fica fora o tempo todo. Tenho que educar os filhos sozinho, dirigir a casa também. Nas queixas dessas mulheres parece haver um misto de solidão, autopiedade, amargura e depressão. Elas se sentem como se tivessem sido apanhadas numa armadilha. Em conversa com a esposa de um deputado em Washington, vim a saber que ela sofrera horrivelmente quando o marido entrou para o Congresso. Ele era inteiramente dedicado à nova profissão e procurava servir o país com toda a dedicação. Naturalmente, isso implicava em longas horas passadas no gabinete, várias viagens. A mulher criara um grande problema em torno disso, constantemente se indagava o que ela estava fazendo ali em Washington. Até a tarefa de colocar o lixo para fora, de que ele sempre fazia, agora era ela que fazia diariamente. Ela estava sozinha para cuidar de uma casa imensa e criar 3 filhos, com o marido e pai presente apenas uma parte do tempo. A autopiedade dominou-a de tal forma que ela se descuidou da sua aparência. Aos poucos, as horas que o marido tinha com ela, ele era obrigado a escutar uma mulher queixosa, crítica, que parecia haver perdido o espelho e o pente. A situação foi piorando cada vez mais, até que ela começou a pensar em levar os filhos de volta para o estado natal. Mas Deus interveio. Ela foi convidada a assistir um estudo bíblico em Washington, onde conheceu esposa de pastores, políticos, oficiais, governadores. Eram mulheres radiantes e realizadas. O que elas possuíam que as tornavam tão diferentes? Elas também tinham maridos que estavam fora de casa a maior parte do tempo, como acontecia com ela, mas pareciam encarar a situação de forma bem melhor. Elas apresentaram Jesus Cristo e ela recebeu em seu coração aquele que é capaz de modificar tudo. Através disso, ela aprendeu que uma atitude positiva em relação ao marido e à sua profissão mudaram completamente sua visão das coisas. Contou-me que passou a enumerar bênçãos, pois havia muitas coisas que podia ser gratas a Deus. Quando eu a conheci, já se havia passado vários meses. Minha impressão sobre ela é que era uma mulher de personalidade brilhante e alegre. O Espírito Santo causara toda aquela diferença. Estou certo de que seu marido agora é um deputado ainda mais bem-sucedido por causa do espírito da sua esposa. Ela se tornou uma verdadeira companheira.
O mesmo pode-se dizer de mulheres cujos maridos são médicos, pastores ou têm algum outro tipo de trabalho. O homem pode ser mais vitorioso em seu empreendimento e estar muito mais em paz quando tem por trás de si uma mulher cuja atitude para com a sua profissão é de uma pessoa cheia do espírito, que está disposta a aceitar a atividade do seu marido. Creio poder dizer isso por experiência própria, diz Lahai. Meu marido viajava por todo o país, dirigindo estudos sobre a família, realizando conferências. Quando meus filhos eram pequenos, eu tinha dificuldade em aceitar essas ausências periódicas. Durante todo o tempo em que ele estava fora, eu pensava nos aspectos negativos da situação. E quando ele regressava, encontrava uma tirana deprimida. Após uma dessas viagens, recebi uma carta de uma senhora que havia recebido uma grande bênção através das suas conferências. A carta dizia mais ou menos o seguinte: Prezada senhora Lahai, não a conheço, mas quero agradecer a Deus por ter contribuído através do ministério do seu marido para o bem de tantas pessoas. Deve ser difícil para a senhora ficar sozinha parte do tempo. Estou certo de que a senhora fique em casa orando pelo seu marido, para que Deus possa usá-lo poderosamente. Recebeu uma bênção tão maravilhosa com essa mensagem que eu resolvi escrever para a senhora também, dedicando alguns minutos, dizendo o quanto você é uma bênção. Deus usou-a para ajudar-me a resolver um problema seríssimo em minha vida. A senhora será grandemente recompensada por sua bondade e fidelidade ao Pai Celestial. Atenciosamente, Maria. Mal sabia ela que eu não estava absolutamente orando por coisa nenhuma. Pelo contrário, estava me queixando e lamentando. Mas Deus usou aquela senhora para despertar minha consciência e pude compreender o quanto estava perdendo. Eu não participava das bênçãos. Depois daquilo, me tornei a maior intercessora do meu marido. É surpreendente como nosso espírito muda quando deixamos de reclamar e começamos a orar. Daquele dia em diante, passei a participar mais do ministério do meu marido e a receber bênçãos também. Hoje eu viajo com meu marido, faço palestra, dou seminários para os quais eu tinha uma atitude muito negativa no início. Uma revista feminina americana de grande renome publicou um artigo a respeito da esposa de um senador, que ficou separada do marido durante 3 anos por causa da solidão da sua profissão. Declarou que ela voltou para ele porque descobriu que, apesar de todas as diferenças de temperamento e de objetivos de vida, ela nunca encontraria outro homem que pudesse respeitar e admirar mais do que o seu marido. O artigo não dava nenhuma indicação de que ela era crente em Cristo. Se essa mulher pôde ter tal iniciativa sem ter a influência de Cristo em sua vida, quanto mais nós que temos o auxílio do Senhor. Quando passarmos a enxergar mais os pontos positivos e aprendermos a aceitar os fatos que não podemos modificar, estaremos subindo mais um degrau da escada que conduz à felicidade. Porque os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo são gozo, paz, alegria e um coração contente e feliz. Uma esposa de Thompson, que foi um fundador do grupo Os Navegadores, disse uma certa vez: seu marido nunca será verdadeiramente seu enquanto você não entregar ele a Deus. Ele só será seu quando você estiver disposto a deixá-lo e afastar-se para onde Deus o queira enviar, a fim de fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Temos sempre que estar dispostos a permitir que Deus tenha o primeiro lugar na vida dele. Lembremos sempre que ele pertence primeiro a Deus, depois a nós. Bem, mulheres queridas, terminamos aqui a leitura da 5ª parte do livro Uma Mulher Controlada pelo Espírito. No próximo capítulo estaremos falando sobre a dona de casa perfeita. Até a próxima leitura.